Vamos para a nossa próxima entrevista. Conversaremos agora com, deixa eu pegar as informações todinhas, a Juliane Furno, que é colunista do Brasil de Fato, doutoranda em Economia na Unicamp e é do Levante Popular da Juventude. Oi, Juliane, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Brasil TVT. E eu queria começar conversando com você sobre auxílio emergencial, que é uma notícia dessa última semana, né? Lembrando que, então, foram anunciadas 2 novas parcelas do auxílio emergencial. Havia uma discussão ali sobre valores, se seria menor, inclusive, do que os R$ 600 já aprovado pelo Congresso, mas acabou que os R$ 600 foram mantidos, são mais R$ 1.200 agora. No entanto, o governo, inclusive, nem falou sobre como isso vai ser pago, como vai chegar na mão dessas pessoas. Uma agenda ainda não existe em relação a esses novos pagamentos. Há uma discussão nesse momento sobre a extensão do auxílio até o final do ano, que seria muito importante para fazer a economia girar, para movimentar a economia, já que a gente vive uma situação bastante dramática. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a importância dessa aprovação nesse momento e por que seria tão importante manter o auxílio até o final do ano? Bom, o auxílio emergencial, ele, para começar, é uma política sugerida por organismos internacionais como o FMI, por exemplo, né, do qual ninguém pode questionar o viés ideológico, como o tipo de política que, ao mesmo tempo, tem condições de salvar vidas, ou seja, é um tipo de medida necessária para que a população brasileira possa cumprir o isolamento social, possa ficar em casa. É uma medida necessária também para não diminuir muito o nível de renda, né, já que várias pessoas ficaram desempregadas, tiveram seus salários em parte cortado, em parte tiveram seus contratos de trabalho suspensos. Então, ela é uma necessidade social de garantia de renda suficiente para que a população possa ficar em casa e cumprir o pacto sanitário. Mas, em segundo lugar, né, além de salvar vidas, ela é uma medida muito importante do ponto de vista do estímulo econômico, né? E aí a minha opinião, é a opinião de vários organismos internacionais também, mas tem um estudo recente da UFMG, do Instituto de Economia da UFMG, que avalia que o auxílio emergencial, se mantido até dezembro, ele traz vários impactos positivos na economia e na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, mesmo setores da classe média baixa, da classe média, que não acessam diretamente o auxílio emergencial, também se beneficiam dele. Na medida em que, por exemplo, uma família que tem um imóvel sobrando e vive de aluguel, da renda desse imóvel, ela é beneficiária indiretamente, ainda que não utilize os R$ 600, do fato das pessoas poderem, ao ter esse auxílio, dinheiro de continuar pagando o lugar onde elas moram. Então, tem um conjunto de benefícios que são estendidos de forma indireta para várias outras pessoas que não necessariamente quem recebe de fato o auxílio. Por outro lado, o auxílio emergencial também, ele praticamente se paga, porque como a tributação brasileira praticamente incide somente sobre consumo, né, a tributação indireta, essas pessoas que recebem o auxílio emergencial, elas não vão guardar o dinheiro embaixo do colchão, elas não vão investir no tesouro, elas vão gastar. E ao gastar, elas estão fazendo demanda para outros setores, para outros serviços, para outras mercadorias, que para precisar acompanhar essa demanda, vão ter que, no mínimo, garantir os seus trabalhadores, senão que também expandir a sua capacidade produtiva. Isso é bom, dinamiza o mercado interno. As pessoas que recebem auxílio emergencial não importam, então esse dinheiro não vai vazar para o exterior, né? Não vão importar perfume importado, vai ser consumido na economia local, do setor do mercado interno, que é fortemente afetado por essa crise, e vai voltar para os cofres públicos. Esse estudo da UFMG disse que se estender o auxílio emergencial até dezembro, em relação à proposta inicial de até junho, a gente tem uma capacidade arrecadatória 5 vezes maior se estender até dezembro do que se tivesse cortado agora em junho. Ou seja, esse dinheiro volta para os cofres públicos, porque ao estimular o consumo, ao estimular a produção de bens e serviços, estimula a capacidade arrecadatória tributária do Estado. Ou seja, uma política essencial que praticamente se paga. Tem o potencial de dinamizar a economia e também de se pagar, porque tem um custo fiscal muito curto. Agora, eu quero alertar uma coisa, que eu acho que nós precisamos ficar muito atentos. Políticas de transferência de renda, assim, condicionada, né? Pessoas que precisam cumprir alguma prerrogativa de renda, então tem uma renda per capita baixa, não declarou uma renda maior de 28 mil anual no ano passado, esse tipo de condicionante,
que faz essa política ser focalizada em relação às políticas de caráter universal, por exemplo, saúde pública, educação pública, essas políticas são fortemente recomendadas também pelo Banco Mundial, pelo FMI, e vários liberais já falaram da importância desse tipo de política para que as pessoas não passem fome. Acontece que o sucesso do Bolsa Família, por exemplo, nos governos Lula e Dilma, ele não está só vinculado à política em si, mas ao mesmo tempo que o governo Lula e Dilma ampliou e referendou o Bolsa Família, ele também, concomitantemente a isso, ampliou seus gastos em políticas universais. Então, mais gente recebeu o Bolsa Família, mas aquelas pessoas que, por exemplo, mais gente acessou a universidade pública, mais gente acessou o sistema público de saúde, os benefícios previdenciários que são universais também tiveram seu valor elevado nesse período. Então, qual é a malícia aí? É que é muito provável que o Paulo Guedes queira fazer um grande programa de ajuda, de um auxílio, uma renda permanente, focalizada, e dizer assim, ó, agora que você recebe esses R$600 por mês, eu me desencargo de garantir, por exemplo, abono salarial, que ele já falou que vai tirar, eu começo a me desfazer da prerrogativa de ampliar o dinheiro, né, ampliar os recursos com a educação, com saúde, porque a lógica é o seguinte, eu te dou R$600 e você consome saúde e educação no mercado. Então, são políticas de maior financiarização da vida e que você transfere a responsabilidade dos serviços universais para o mercado. Então, nós temos que ficar muito atento. Nós queremos uma renda básica emergencial, permanente, quer dizer, universal, em conjunto com a melhoria dos serviços de caráter universal. Acho que a gente precisa fazer essa disputa a partir de agora, né? Porque se antes o gasto público era um vilão, agora até os mais liberais estão entendendo que ele é necessário. Então, pode ser que eles aproveitem desse espaço para, inclusive, capitanear politicamente, eleitoralmente, essa pauta que é uma pauta genuinamente da esquerda, e queiram, então, se desfazer do Estado, né? E transferir essa responsabilidade para os próprios agentes. Juliane, nessa linha do que você está falando, seria o momento da gente transformar esse auxílio emergencial numa renda permanente de cidadania, uma coisa que Eduardo Suplicy há muitos e muitos anos vem falando. Agora, o governo federal sempre diz que não tem dinheiro para fazer isso. Afinal, o país tem ou não tem dinheiro para colocar em circulação, para bancar esse tipo de renda básica de cidadania que você já disse aqui, que acaba retornando para o próprio Estado? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Inclusive, os próprios economistas que se formaram nesse último período não foram confrontados diretamente com esse tipo de debate. Inclusive, essa discussão sobre se o Estado pode gastar mais do que arrecada, de onde ele pode gastar, inclusive ela é nova para os próprios economistas que não se confrontaram com decisões de gasto significativas como a nossa geração tem se confrontado. Por isso que ainda é um tema bastante polêmico. Mas, em primeiro lugar, a disputa sobre a manutenção do auxílio do auxílio permanente, quer dizer, de uma renda básica universal, ela não é uma disputa técnica. O orçamento público não é uma disputa de planilhas, ele é uma disputa política. O que cabe ou o que não cabe no orçamento não é uma decisão econômica, financeira, a priori, porque o Estado, muito diferente das famílias e das empresas, ele não é constrangido, o seu gasto não é constrangido pelo volume de arrecadação tributária que ele tem. Então, eu só posso gastar o que eu arrecado. Né? Se um dia eu precisar gastar mais do que arrecado, eu for fazer dívida, eu vou ter que pagar a taxa de juros que o banco escolhe, eu vou ter o prazo de pagamento que o banco escolhe para eu pagar para ele. Se eu não pagar, eu fico negativada e não tenho a possibilidade de acessar outros tipos de crédito. O Estado ele não tem esse tipo de constrangimento. Inclusive, porque ele pode definir quanto ele ganha, diferente de mim. Eu não chego para o meu patrão e falo, olha, eu quero ganhar mais R$200. O Estado define quanto ele ganha, a partir do manejo da política tributária. Ele pode definir, vamos colocar um tributo novo, vamos taxar mais grandes fortunas, vamos fazer uma nova alíquota de imposto de renda, vamos taxar aeronaves e embarcações de luxo para uso privado, que não é taxado no Brasil. E também ele pode, por exemplo, gastar mais do que ele arrecada utilizando o endividamento público, que, diferente do endividamento privado das pessoas, é um endividamento na própria moeda, que o Estado define a taxa de juros que ele vai pagar.
e que ele define também o prazo que ele vai pagar. Porque se ele não tiver dinheiro para pagar quando vencer aquele título, ele vai simplesmente rasgar aquele papel, fazer um papel novo e amortizar essa dívida. Então, se o Estado precisasse ter equilíbrio fiscal, a gente ficaria, por exemplo, com todos os serviços públicos vulneráveis a decisões de ciclo econômico que às vezes nem estão no Brasil. Então, uma crise externa pode afetar o nível de arrecadação tributária no Brasil, e aí nós vamos dizer assim, que no mês que vem a gente paga salário do servidor integral, no outro mês arrecadou menos, paga menos. Então, uma forma do governo continuar fazendo as suas políticas sociais é utilizando o endividamento. Não tem nenhum problema. Assim, esse é um debate, enfim, um grande debate polêmico, porque parte dos progressistas, inclusive, cai nessa balela de, inclusive, questionar o endividamento público, né? Mas quem sempre primou por equilíbrio fiscal foram os liberais. Inclusive, agora, nesse momento, retoma outra vez no Congresso Nacional uma proposta de pôr limite na dívida pública. Quer dizer, se a dívida pública chegou até 90% do PIB, a partir de agora entram gatilhos automáticos, como, por exemplo, o governo tem que vender estatais para não aumentar a dívida. E tem situações conjunturais, como, por exemplo, uma pandemia, que vão exigir volume maior de gasto. Então, você não pode colocar regras fiscais num orçamento que lida com pessoas e que lida com uma economia cheia de incertezas. Então, essa história de que não tem dinheiro, ela caiu por terra agora. Eu acho que esse momento está sendo bom para derrubar um pouco alguns mitos econômicos. Quer dizer, a gente aprovou reforma trabalhista, aprovou reforma da Previdência, aprovou teto dos gastos sob essa consigna de que o Estado quebrou. E como que agora a gente está despendendo aí bilhões em auxílio emergencial? Eu não sou contra, pelo contrário, o auxílio emergencial. Eu só acho que isso é curioso e mostra que a decisão do gasto é uma decisão política. Então, o Estado, ao fazer políticas de transferência de renda, por um lado, ele aumenta a própria arrecadação, ou seja, a própria relação dívida-PIB tende a cair. Por um lado, ela aumenta porque você gasta mais, mas, por outro lado, ela diminui porque o denominador, o PIB, tende a se elevar em função da dinâmica do consumo, do investimento do próprio gasto do Estado, né? E, nesse momento, também tem outras possibilidades de aumento do gasto público do Estado que não sejam necessariamente o endividamento via títulos privados, né? Então, o problema do endividamento público brasileiro, e que nem era muito grande, porque comparado a outros países, durante os anos 2000, a gente teve um endividamento interno bastante baixo comparado às experiências internacionais. O problema não é a dívida, então, eu repito. O problema é a taxa de juros que a gente remunera os detentores da dívida. Essa sim faz sangrar o orçamento. Então, o que a gente tem que fazer não é condenar o endividamento, porque o endividamento é necessário para fazer frente a várias necessidades conjunturais, mas a taxa com que a gente remunera esse endividamento é que é o grande problema e que merece uma discussão mais aprofundada. Mas nesse período vão surgindo outras possibilidades de, então, aumentar a base monetária, né? Alguns conceitos aqui são difíceis, mas aumentar o dinheiro em circulação, que não exatamente por essa forma tradicional da venda de títulos públicos para o setor privado, para os bancos, para as seguradoras, até para pessoas físicas, que é uma das propostas que tramita no Congresso agora, que é a PEC da emissão primária. O que acontece? O Estado brasileiro ele vem sendo sistematicamente atacado nas suas formas de soberania econômica. Então, desde o final dos anos 80, o Banco Central ele é impedido constitucionalmente de financiar o Tesouro Nacional. Inclusive, os Estados Unidos, que tem um Banco Central independente, que é o bastião do liberalismo, o Banco Central financia até cartão de crédito de pessoa física. Mas aqui a gente tem essa aberração. Então, tem uma proposta que diz o seguinte, que o Tesouro lançaria títulos da dívida pública que só o Banco Central poderia comprar, porque hoje o Banco Central só pode financiar o Tesouro no mercado secundário. Então, é mais uma proposta de elevação do gasto do Tesouro pela compra pelo Banco Central. Como o Banco Central e o Tesouro Nacional são dois órgãos do Estado, você só troca quem é devedor e quem é credor. Então, existem várias possibilidades de aumento da base monetária que não exatamente o endividamento tradicional, que no fim das contas vão levar a algum tipo de endividamento também, mas que são necessárias para fazer frente às necessidades de gasto que a gente tem nesse período para salvar vidas, principalmente, mas também para salvar o próprio sistema econômico. E, em último lugar, tem uma outra proposta no Congresso nesse momento,
que é o governo Lula e Dilma, a partir de 2008, começaram a fazer uma poupança em moeda estrangeira, chama reservas cambiais, o que é uma coisa essencial para uma economia ter uma moeda menos vulnerável aos ciclos econômicos, né? A ataques especulativos contra a moeda. Então, o governo Lula e Dilma deixou esse grande patrimônio, essa herança maravilhosa, que é ter muita moeda estrangeira, né? A gente tem a posse de várias moedas estrangeiras, principalmente o dólar, que fazem com que a gente possa intervir no mercado de câmbio, com que a gente possa fazer política cambial com essas reservas. Essas reservas, a gente não precisa mexer nesse período, até porque talvez a gente precise usar elas passado esse período mais crítico, porque a gente vai precisar importar muita coisa que a gente não tem. Mas, por hora, a gente não precisa mexer nelas e é bom que a gente mantenha elas intactas, porque elas cumprem essa função importante. Mas elas geram lucro. Essa moeda estrangeira não está guardada num cofre, ela está aplicada em títulos do Tesouro americano, por exemplo. Então, existe um lucro que ele é operacional e um lucro que é também contábil, que é só um lucro de balanço, né? Você joga as reservas no passivo, no seu balanço de pagamento, e você no ativo acredita o que isso vale. Hoje, esse lucro está em 500 bi. Esse lucro contábil das reservas cambiais, que o governo Dilma usou, inclusive, para fazer o que chamam de pedalada fiscal, ou seja, usou para fazer crédito suplementar, usou para pagar a despesa corrente. Desde 2009, os liberais foram lá e disseram não, a partir de agora, esse lucro operacional das reservas cambiais não vai mais para o Tesouro. Fica no Banco Central e ele só tem um carimbo, dívida pública. Ele só pode pagar juros à dívida pública. O que a gente está dizendo agora? Que nesse momento de exceção, a gente tem que usar esses 500 bi não para pagar endividamento, mas sim para pagar despesa com saúde, educação, com auxílio emergencial. Então, é outra fonte de arrecadação que também tramita no Congresso e que contribui para abrir mais esse espaço fiscal para o Estado desempenhar o seu papel por excelência, que é movimentar a economia e garantir que a gente salve vidas nesse período. Então, em síntese, o problema hoje não é restrição financeira. Nós estamos aqui mostrando uma carteira de possibilidade de como financiar o Estado. O problema agora é político. É se a gente vai querer usar esse recurso, nem o recurso que está na conta única do Tesouro carimbado para a saúde todo foi executado, para vocês terem uma ideia. O problema não é falta de recurso. Estamos apresentando aqui de onde tirar. O problema é falta de vontade política, falta de coordenação política, principalmente a nível federal, de organizar esforços, né, fazer uma organização estilo de guerra para destruir um inimigo que hoje é a propagação do vírus, que tem possibilitado que as pessoas vivam com qualidade de vida, possam exercitar suas atividades produtivas e não morram efetivamente da contração dessa doença. A Juliane sempre destrinchando a economia, explicando tudinho para a gente aqui no Brasil TVT. Juliane, muito agradecida pela participação, por todas as informações que você traz aqui para a gente e que, de fato, ajudam a entender, para eu que não entendo nada de economia, eu consigo entender um pouquinho do que está por trás de grandes decisões. Muito obrigada, Juliane. Até uma próxima. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Rafa, Thalita. Tchau. Tchau, Juliane. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.